Eu gosto da história romana, né? Você pega a Roma, durante um tempão eles foram uma república, como o Brasil é hoje, uma república, só que não era uma república democrática. Você tinha lá os senadores, que começou sendo o pessoal mais sábio, né, os mais antigos ali, das famílias romanas, e depois acabou que tinha um monte de gente entrando, porque o cara ficava rico, ia lá porque tinha interesse. Quem tá governando sempre tá de olho nos impostos, né? Mas durante muito tempo não foram democráticos. Só que hoje a gente tem realmente como um Deus. Como se, não, se a vontade do povo é essa, ela tem que ser soberana, tem que ser respeitada. Mas, de fato, tem que ser? Seria a melhor maneira? Qual seria a alternativa na visão de vocês? Eu acho que eu sou monarquista. Eu falei, eu até tava conversando isso com o Bruno, né? Eu falei, o Bruno é monarquista, mas a Mariana não é. Tem que falar qual o Bruno, né, Boludinho? Sim, o Bruno. Ser o meu marido. É você o amor, ele é o Bruno. É diferente, amor, presta atenção. Mas eu tenho uma inclinação a acreditar que a monarquia funciona melhor do que outros sistemas, né, amor? E o Bruno é monarquista tradicionalista, é isso que você fala? Explica mais aí pro pessoal entender o que é, porque ninguém tá entendendo nada, que tá achando que a gente é um bando de não, eu lembro de retrógrado que fica falando de rei. Essa altura do campeonato, vocês falando de monarquia? Mas, então, mas é um negócio o meio príncipe Felipe fora da faleceu caixa, hoje, né? que triste. É verdade, mas que loucura, né? Quando o Bruno leu esse livro, Democracia, o Deus que Falhou, no fim ele fala sobre a monarquia e ele meio que apresenta a monarquia como uma... Eu sempre falo aqui, o pessoal que já tá ouvindo o podcast há bastante tempo sabe que eu leio os livros através do Bruno. E quando ele leu esse livro, ele ficou enlouquecido. Porque não era uma coisa que normalmente a gente tem acesso. Nunca parei pra pensar sobre esse assunto na igual época, ele expôs. A gente conhecia o Bruno há pouco tempo também. Na época que você leu esse livro, eu tinha acabado de conhecer o Bruno, eu não me lembro exatamente. Acho que eu não conhecia o Bruno ainda, mas alguém me falou, antes de eu te conhecer, falou, não, o Bruno é monarquista. Eu falei, meu Deus, mas como assim? Quem? E aí, o Bruno ficou muito envolvido pela história da monarquia. Eu falei, e eu também, porque eu fiquei assim... Como assim? A gente nem pensa nessa possibilidade e nem imagina o porquê. Então agora eu jogo a bola pra você, Bruno. Também... O porquê seria legal, viável e é uma opção que a gente deveria pensar em vez de, sei lá, e antes de só você falar, só pra fazer um comentário aqui, tem uma coisa que pesa muito contra a monarquia, que é a figura, a coisa caricata que foi criada em cima disso, né? Em cima disso. Então, assim, as pessoas olham para a monarquia e dão risada, porque tem um profundo desconhecimento, muitas vezes, sobre o que é a monarquia, sobre como funciona. E a cultura reforça muito isso, né? O cinema reforça muito isso, as novelas reforçam muito isso. Quando a gente fala de Brasil, né, amor, a gente esquece tudo que aconteceu na nossa história. E a gente olha, assiste seriados da Globo que retratam o período imperial do Brasil. É uma coisa ridícula, né? A gente sempre cita esse exemplo. É o bonachão, né? Exato, é o Dom Pedro comendo uma coxinha. O Dom João VI comendo uma coxinha. Dom Pedro comendo todo mundo. Exato. Não só a coxinha. Exato, não só a coxinha. Como o bracinho. Então, assim, é uma coisa muito caricata que reforça o estigma de que a monarquia é uma coisa debochável, digamos assim. Mas quando você para entender como funciona... o que funciona de fato lá e como as coisas acontecem e toda a tradição que existe, como foi aqui no Brasil também, né? Porque a gente tem que lembrar que a nossa história é uma história muito bonita, mas a gente ignora isso completamente. A gente nem conhece, né? Nem conhece, exatamente. Então isso tem essa contribuição muito negativa aí da cultura, né? Que reforça esse estigma que as pessoas têm de que a monarquia sempre vai ser uma coisa ruim e caricata, porque na visão das pessoas é assim, mas um rei que vai decidir sobre absolutamente tudo? Não pode. E não é exatamente assim como funciona, né? Então explica melhor aí pro pessoal entender. Fazendo um paralelo só antes, essa questão do rei decidindo tudo, né? Nesse livro aqui, no Democracia, o Deus que Falhou, o Hans Hermann Hoppe, ele fala no final, né? Durante todo o livro ele vai tecendo raciocínios, fazendo comparações entre as democracias modernas e o regime antigo que ele fala. Porque ele não fala, por exemplo, da monarquia parlamentarista britânica. Ele fala, não, eu estou comparando com os regimes antigos, quando o rei ele era tanto chefe de Estado, que é o que a rainha da Inglaterra é hoje, quanto chefe de governo também. Ele tinha essa função que o primeiro-ministro exerce lá. Que seria comparado ao nosso presidente. Seria comparado ao presidente. E ele fala que seria melhor por uma série de motivos, mas ele coloca uns argumentos bem interessantes, e eu já vi até a Mari dando esse argumento já, que, por exemplo, fala, vai ficar sustentando a rainha da Inglaterra? Mas é uma rainha, com uma família real. Quantas famílias reais a gente sustenta hoje? Quanto custa um presidente aposentado? Ano passado a gente pagou 2,5 milhões de imposto
E isso não é suficiente nem para manter o pessoal que já foi presidente aqui no Brasil depois da redemocratização, pô. Prefiro sustentar a família real porque é uma família só, né? O mesmo pessoal que, quando vai pra Inglaterra, quer tirar foto em frente ao palácio, fica encantado, quer ver os casamentos reais, aí veste a filha de princesinha, não sei o quê, quando você vai falar de monarquia, não. Isso é absurdo, né? E as pessoas têm uma reação muito curiosa, porque como se o presidencialismo no Brasil fosse algo bom, né? É igual quando o pessoal critica a eleição de um cara como o Tiririca. Cara, o Tiririca até agora, onde eu sei, não esteve envolvido em nenhum esquema de corrupção. Só de não roubar já é bom, né? E é um dos mais presentes lá Um dos mais assíduos, é. Exatamente. E aí, qual é o parâmetro para você se escandalizar quando um Tiririca é eleito? É o Sarney? É o Jader Barbalho? É o Collor? Mas assim, se você não tem um parâmetro, fica parecendo que o parâmetro utilizado é os caras que estão lá. Ah, política é coisa séria. Mas você está falando de quem? Parlamento brasileiro? Você está falando do Maluf? Ou isso pode falar do parlamento, pode se tratar do parlamento, pode se tratar da presidência da república, que é uma outra questão que eu acho que a gente vai tratar em algum momento, que é por que ou como os piores chegam ao poder. Porque sempre são os piores que chegam ao poder, né? Historicamente existiram 3 tipos de monarquia. A monarquia tradicional é a mais antiga, a monarquia absoluta, absolutista, que é essa que a gente mal aprende na escola. Só aprende do Luís XIV, né? O Estado sou eu. É essa visão que tem. E até a monarquia portuguesa é vista ou ensinada como sendo uma monarquia absoluta. E a monarquia constitucional, ou monarquia parlamentar, que foi esse modelo que se desenvolveu e que, em parte, também o nosso império era em parte, uma monarquia parlamentar constitucional. E o grande exemplo é a monarquia inglesa, né, que é uma monarquia parlamentar constitucional. O que significa isso? A rainha ou o rei é chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe de governo. Então tem essas 2 atribuições. No caso do Brasil, como eu já falei, o presidente acumula as 2 funções. No semipresidencialismo, o presidente da República é o chefe de Estado, o primeiro-ministro é o chefe de governo, é o exemplo de Portugal. Então, historicamente, nós temos esses 3 modelos. O Hans Hermann Hoppe, nesse livro, faz uma defesa, até onde eu lembro, da monarquia absoluta. Para que as pessoas entendam, né, a diferença entre um e outro, eu vou... Não é que faz uma defesa, ele fala que é menos pior. Exato. O Hans Hermann Hoppe defende nada. No fundo, ele defende o fim do Estado. Ele é anarcocapitalista, ele fala que o ideal seria uma sociedade de leis privadas. Então você não tem um governo, não tem política, não tem nada disso. Que é uma solução teórica, porque não foi implementada em local então, nenhum. No fim das contas, ele diz, basicamente, se ele for torturado, né, ter os seus membros arrancados e tiver que decidir por algum modelo, seria uma monarquia absoluta. No dicionário de política, um dos autores é o José Pedro Galvão de Souza, grande jurista brasileiro já falecido. Eles fazem, nesse verbete sobre monarquias, tem uma distinção muito interessante, que ele diz que a monarquia tradicional, que é a primeira, o rei reina, governa, mas não administra. Na absoluta, o rei reina, governa e administra. Na parlamentar ou constitucional, o rei reina, não governa nem administra. Então seria o resumo da ópera. O que significa isso na prática? Na monarquia tradicional, o rei reinava, tinha parte do poder de governar também, mas quem fazia parte dessa administração eram corporações de ofício, corporações privadas, né? De advogados, de artesãos, enfim, você tinha uma participação, isso que é extraordinário desse primeiro modelo, você tinha uma participação de grupos privados da administração política. Na monarquia absoluta, essa participação já não existia, então você tinha basicamente o rei cumprindo todas as funções. No caso da monarquia parlamentar, como eu falei, o rei ou o imperador exerce simplesmente a chefia de Estado. É um representante diplomático desse Estado. E aí, dependendo da monarquia, ele tem mais ou menos poder, né? Outros tipos de poderes. Historicamente, e também do ponto de vista teórico, se for fazer uma defesa teórica, aquele modelo que mais garante as liberdades é a monarquia tradicional, justamente por essa participação privada na esfera da administração pública. E o modelo brasileiro, no século XIX, primeiro e segundo reinado, era um modelo híbrido entre a monarquia tradicional de Portugal, embora ela fosse vista e ensinada como sendo uma monarquia absoluta, eu não acho que era, porque as cortes de Lisboa, que também tinha a presença das corporações de ofício, faziam parte, né, da dinâmica política portuguesa. Então eu acho que era uma monarquia tradicional. Ou um modelo híbrido entre monarquia tradicional e absoluta. E o Brasil criou um modelo híbrido entre essa monarquia absoluta
e a monarquia tradicional e a monarquia parlamentar. Então nós tínhamos o imperador, que era chefe de Estado, e tinha uma função no governo, por meio do poder moderador que era definido na Constituição. Então, ao contrário do que se acha, o imperador brasileiro não podia fazer o que quisesse. Tanto é que ele era um abolicionista, era contra a escravidão e não podia, com uma canetada... E quando fez, veio a República, um ano depois, né? Mas nem foi ele que fez, né? Foi a princesa Isabel. Foi o parlamento que votou e a princesa, ela assinou, né? Mas a família era tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II eram contrários à escravidão. E então as atribuições, responsabilidades e poderes estavam definidos na Constituição. Então tinha o imperador, tinha o gabinete de ministros, que fazia às vezes do primeiro-ministro, e tinha o parlamento, então a Câmara dos Deputados e o Senado, que era vitalício. Então, e tinha um componente interessante de aristocracia também, que era uma outra forma de governo antiga, né, que era a forma de governo em que os melhores exerciam esses postos chaves na administração pública ou no poder político. E essa aristocracia no Brasil era garantida pelo Estado. Então você tinha uma lista de 3, que eram os mais votados, e para ser votado nas províncias você tinha uma série de condições, não era todo mundo que podia participar dessa eleição, e era o imperador que definia quem poderia ser o senador vitalício. Então o Senado era esse representante desse modelo aristocrático no modelo brasileiro. Em termos de descentralização do poder, então você tinha o imperador, você tinha o gabinete de ministros, você tinha a Câmara dos Deputados e você tinha o Senado. Hoje você tem o presidente da República, você tem o Congresso como um todo e você tem o STF. Né? E o grau de liberdade... todos eles. Que manda em todos eles. Ou seja, nem precisaria ter os outros, né? Porque no final das contas quem decide é o STF. Então. Isso é um outro problema da democracia brasileira que a gente pode conversar. Mas em termos de garantia das liberdades, o nosso modelo monárquico era muito melhor do que todo o período republicano desde o seu início. E insistindo nesse ponto aqui para a audiência de vocês, esse modelo que nós temos hoje foi fruto de um golpe militar republicano que instaurou essa república federativa, ou presidencialista, e os 2 primeiros governos foram ditatoriais, ou autoritários. Né? O Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente, praticamente governou com estado de sítio quase o tempo inteiro. Então, enfim, eu sou defensor da monarquia tradicional, porque eu acho que é um sistema que, inclusive dessa defesa, pelo menos em termos de expectativa daquilo que seria algo positivo da democracia, seria o sistema que conseguiria mais lidar com os problemas que a democracia não consegue. No livro aqui, no Democracia, o Deus que Falhou, quando ele vai fazer essa distinção, nessa comparação entre monarquia, e ele pega mais essa monarquia centralizadora, absolutista, embora ele tenha um argumento bem interessante aqui. Como existia uma clara distinção entre governantes e governados, era muito difícil para o rei ter muito recurso na mão dele, porque sempre que ele aumentava os impostos, a população ficava brava com isso, né? Porque era muito claro que o imposto ia ser para o caixa do rei, ele ter mais tropas, mais alguma coisa assim. Os conflitos militares eram vistos como um problema da realeza, de um rei com o outro, tanto que cidades-estado italianas, mesmo não sendo monarquias, eram tropas de mercenários se enfrentando as pessoas no muro da cidade observando o conflito. Mas ele fala que era difícil você ter muito tributo na sua mão. E um outro ponto que ele coloca aqui também é de uma questão de um conceito econômico chamado de preferência temporal, que é de um economista austríaco, do Bombauer, que é o seguinte: preferência temporal, o homem, ele é imediatista por natureza. Ainda mais quando ele é mais novo. À medida que ele vai envelhecendo, ele vai entendendo que é necessário abrir mão das coisas no presente para que você possa ter mais no futuro. Você fica na faculdade 4 anos esperando que quando você saia você tenha um emprego melhor, consiga ganhar mais dinheiro, então você abre mão agora para colher lá na frente. E ele fala que em regimes monárquicos há uma preferência temporal mais baixa. O cara ele pensa menos no hoje e ele pensa mais no futuro. Porque ele não vai ser trocado a cada 4 anos, ele vai estar lá. No caso da monarquia brasileira, Dom Pedro I passou por Dom Pedro II, então havia um interesse em preservar certas instituições, né? Não tributar tantas pessoas a ponto de elas ficarem revoltosas e de repente tirarem a família real do poder. Já na democracia ele fala que é o contrário. Como você vai ter uma mudança a cada 4 anos aqui no Brasil,
você tem um estímulo que é o oposto. Ao invés de querer preservar certas coisas, você quer usar tudo agora. Exato. Você tem um estímulo, inclusive, a se endividar mais no presente para poder gastar mais naquele momento. Que é justamente o que acontece. Que é as dívidas públicas no mundo todo, né? Depois ali do começo do século XX, que basicamente a Primeira Guerra Mundial acabou com muitas monarquias. E aí você teve regime democrático pipocando para tudo quanto é canto, e hoje praticamente em todo mundo civilizado, talvez não seja nem a melhor palavra para usar, mas em quase todo mundo, você tem regimes democráticos e tem locais onde não é democrático, mas o pessoal gosta de falar que é, né? Como a República Democrática da Coreia do Norte, onde o Kim Jong foi eleito com 100% dos votos. Olha só que curioso. Ou a Todo Rússia. mundo votou nele, Bruno. Pois é, a Rússia, onde vai ser amado assim lá na Coreia, né? Como é que pode isso? Ou a Rússia, onde o Putin ele fica trocando de primeiro-ministro para presidente, mas ele tá no poder aí, vai ser um dos mais longevos. Daqui a pouco tá passando o Stalin em termos de longevidade no poder, se eu não me engano. Então eles se disfarçam de democracia. Mas o que ele fala é justamente do ponto de vista econômico, que dentro de uma monarquia você tem muito mais estímulo para preservar as coisas, porque afinal de contas o monarca não vai sair a qualquer momento. Ele inclusive vai passar aquilo de herança para um herdeiro. E na democracia não, você está trocando a cada 4 anos, então vamos tomar bastante dívida agora, vamos gastar um caminhão de dinheiro. Pô, mas quem vai pagar essa dívida? É o outro governante? Tem não uma é comigo. coisa também, assim, que muita gente não olha muito para esse lado, que é o dever e a responsabilidade do cara, né? Então muita gente olha assim, mas o rei, eu não votei nele, ele não tá lá, esse cara não vai fazer nada de bom, porque ele não foi eleito por mim, mas é exatamente o contrário. Você imagina o que é você nascer e crescer numa família que está o tempo inteiro lembrando, olha, você vai ser rei. Você tem, então assim, ele cresce com muitas essa vezes noção. O cara nasce já sendo preparado para governar. Sim, mas é exatamente né? isso. Eles já são preparados aprende toda aquela desde sempre para que em algum momento eles assumam. Então, isso imputa um senso de responsabilidade absurdo. Então é exatamente o contrário. É justamente pelo fato do cara ter crescido com essa responsabilidade, com essa consciência da responsabilidade e do dever que ele tem, que muitas vezes, né, que acho que é bem por aí, a percepção dele vai ser o oposto de uma pessoa que é eleita através de um sistema democrático. Porque é o que você falou, ele vai estar lá 4 anos, vou fazer o que eu quiser, se der certo eu me reelejo, se não der certo eu fiz o que eu tinha que fazer, mas o monarca não, ele não tem essa liberdade, digamos assim, de não tentar uma reeleição, de não fazer, o cara tá lá. E ele vai continuar. Então é justamente por isso que eu acho que as pessoas têm uma tendência a olhar isso como uma coisa negativa, mas eu vejo justamente como uma coisa positiva. Porque é exatamente essa consciência de um dever e de responsabilidade que é passada para ele desde o momento que ele nasce. Ele já nasce sabendo que vai ser rei, né? Então, que faz com que a formação dele seja em cima disso, e a cabeça mesmo é diferente. A forma como ele vai lidar com isso é diferente. Né? Tem aquela coisa o brasileiro é muito patrimonialista também, né? Então, tudo isso acho que influencia positivamente para que a gente consiga entender que numa monarquia é muito mais saudável que seja dessa forma do que quando você elege um cara por 4 anos, aí ele sai, aí vem outro. E tem uma coisa também, né? A instabilidade que isso provoca. Não, demais. Né? Porque a gente Brasil, a gente tem uma visão oposta. A gente tem uma visão oposta, mas é uma instabilidade absurda. Porque você tá lá, a gente durou 3 anos, 4 anos, a gente tinha uma presidente de esquerda. Né? Um partido dos trabalhadores, que é um partido socialista. E agora a gente tem um presidente que se intitula como um presidente de direita. Então, assim, a gente há 4 anos... Em breve a gente tá agora na... A gente não sabe quem vai vir. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, há pouco tempo a gente tinha uma coisa completamente diferente, agora a gente já tem outra completamente diferente. Então, assim, a sociedade precisa ficar se adaptando a isso a cada 4 anos, quando o cara não se reelege. Quando se reelege a cada 8. Mas é um espaço muito curto de tempo.